Olá, eu sou Roberto Goulart Menezes, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e coordenador do Núcleo de Estudos Latino-Americanos. Nesta apresentação, vou abordar as relações da China com a América Latina, em especial as relações com o Brasil. Para isso, eu vou projetar, uma apresentação feita especialmente para este nosso encontro. A apresentação está intitulada Dragão no Pátio Traseiro, a crescente presença da China na América do Sul. Ela está fundamentada, sobretudo, numa publicação que eu realizei com um amigo, o Milton Bragatti, na Revista de Economia Política, em 2020, e que está aí a referência para quem tiver interesse em fazer a leitura do trabalho. Quando olhamos o mapa, geopolítico do mundo, tendo a China no centro, como vemos aí, a China possui relações econômicas, políticas, comerciais, é claro, intensidades variadas com todas as regiões do globo. A China também, na última década, criou algumas instituições, bancos de desenvolvimento, a chamada Organização de Cooperação de Xangai, da qual a China desempenha um papel de liderança e que procura projetar para além da região, essa sua influência no globo como um todo. Por isso, a China vai se transformando, como nós vemos na literatura de relações internacionais, na literatura da ciência política, análises do movimento que a China tem feito em diferentes frentes para se tornar uma potência global. Aqui nós temos uma imagem da ponte, do projeto, da ponte que ligará Salvador a Itaparica, na Bahia. A licitação foi vencida por uma construtora chinesa. Embora o Brasil tenha empresas de grande porte na área da construção civil, na área de serviços de engenharia civil, e que, inclusive, estiveram na vanguarda da internacionalização de empresas brasileiras. Um dos principais setores que se internacionalizaram, ainda na década de 80, no Brasil, e foi exatamente o setor da construção civil. E agora nós vemos que as empresas chinesas, elas avançam nesse setor não só no Brasil, mas na Argentina e alguns outros países da América do Sul. Para entendermos como que a China chegou a esse destaque na economia internacional, enfim, a uma potência regional com aspiração de se tornar uma potência global, nós temos que voltar aos anos 70, que é onde está situada a origem, ou melhor, as origens do boom chinês, do crescimento chinês. Quando nós tivemos uma crise na década de 70, no centro mais dinâmico do capitalismo mundial, aí nos Estados Unidos, seguida pelos países europeus. Um segundo ponto importante é a gente analisar a geopolítica mundial pós-crise de 2008 e a ascensão econômica e política da China, porque foi aí que a China assumiu o posto de principal exportadora no comércio internacional e que começou também a entrar cada vez mais no radar das preocupações do governo dos Estados Unidos. Desde então, naquele momento, era o presidente George Bush, que estava deixando a presidência, estava nos seus últimos meses, quando eclodiu a crise de 2008, e ele foi sucedido pelo presidente Barack Obama, que governou os Estados Unidos de 2009 até janeiro de 2017. E o terceiro ponto é a gente pensar a China no pátio traseiro. Pátio traseiro é a tradução a partir do espanhol, ou do inglês, que utilizamos na língua portuguesa mais como uma espécie de quintal. Como espécie não, mas para a gente se referir ao quintal, ok? Quando nós, no primeiro ponto, destacamos as origens do boom chinês, nós temos que pensar num conceito importante, que é o conceito de superacumulação
que ocorreu nos países centrais na década de 70. Ou seja, a superacumulação se caracteriza por um processo, né, no qual os capitalistas, né, eles têm, enfim, o lucro que eles auferiram, né, no processo produtivo, no regime de acumulação capitalista, eles hesitam em reinvesti-lo porque os seus lucros são decrescentes. Então, portanto, a superacumulação leva a um impasse, né, nos países centrais, em especial nos Estados Unidos, naquele momento, em que os capitalistas vão procurar também alternativas para investir parte do capital acumulado, dos ganhos acumulados, fora, né, no caso, dos Estados Unidos. E uma das áreas que foi beneficiada por essas exportações massivas de capital, né, foi exatamente a Ásia, em especial aquilo que é chamado os tigres de primeira geração, Hong Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan. E depois, nos anos 80, ainda nós vimos um movimento, né, que começa a se desenvolver, chamadas tigres de segunda geração, Indonésia, Tailândia, né, e assim por diante. Até chegarmos no fim dos anos 80, começo dos anos 90, quando a China aparece também como um destino de parte desses capitais, agora já numa nova dinâmica, podemos dizer, porque já é a dinâmica pós-Guerra Fria, na qual a China vai se posicionando não como um tigre, mas como ela é nomeada, como um dragão, né? Então, a queda na taxa de lucros, sobretudo dos setores manufatureiros nos Estados Unidos, leva, então, a um movimento de deslocamento, né, que vai ocorrer ao longo dos anos 70, nos anos 90, sobretudo, de 70 até 90, sobretudo, na qual uma parte significativa da produção nos Estados Unidos deixa o território, né, estadunidense e vai se deslocar para outras partes do mundo, em especial para a Ásia. A resposta dada pelos países centrais, liderada pelos Estados Unidos, foi exatamente o início das chamadas reformas neoliberais nos países centrais e, é claro, afetando, sobretudo, o mundo do trabalho. É quando tem início a chamada reestruturação produtiva, onde começa um processo mais intenso no capitalismo contemporâneo, né, de utilização de novas tecnologias, assim como a introdução de novos materiais, né, como polímero, plásticos, né, química fina, e assim, no momento seguinte, a robótica, e assim por diante, que vai afetar diretamente, né, a correlação de forças entre os capitalistas e os trabalhadores como um todo. E a China, ela passa, então, né, nos anos 80, né, e especialmente nos anos 90, ter cada vez mais uma orientação exportadora, né, e em 94 ela realiza uma desvalorização do yuan, né, também conhecida como a moeda renminbi, né, mas nos anos mais recentes. O professor Hou Fun, né, o professor estudioso, né, da China, da dinâmica econômica, política internacional da China, ele considera que esse processo de transformações nos países centrais acabou por conectar firmemente a China à ordem global, né, de livre comércio. Ok? Com isso, né, isso é bem descrito também e bem analisado em 2 livros publicados recentemente. Um deles, intitulado China e os Estados Unidos, Globalização e o Declínio da Supremacia da América, né? Organizado, entre outros, pelo professor Vassilis Fouskas. E o outro livro, do professor Stephen Hofe, intitulado A China e o Desenvolvimento Desigual e Combinado. Esses são apenas 2, né, das dezenas, centenas de publicações que nós temos nos últimos anos, né, especialmente para tratar dessa emergência da China, né, na ordem global, e também analisar as diferentes dimensões do projeto, podemos dizer assim, né, econômico, político, geopolítico chinês. Quando olhamos, então, para o mapa da manufatura, esse aqui é de 2018, portanto, antes da pandemia, nós temos uma mudança substancial
de onde, né, sai boa parte da produção industrial do planeta. Então, a China ela é hoje, sem dúvida nenhuma, a fábrica do mundo. Se um dia a Inglaterra já sustentou esse título, né, por conta da primeira Revolução Industrial, ser a fábrica do mundo, a China hoje, sem dúvida alguma, é claro, ocupa essa posição. E aqui nós vemos que a catraca maior, né, está ali na China, representada aqui na China, com 4 trilhões de dólares, e nós vemos como que a China foi reorganizando a cadeia produtiva na Ásia. E hoje, nós, não só na Ásia, mas também na Ásia, no leste asiático, mas também, por exemplo, na Ásia Central. A China, ela, ao reorganizar essa cadeia produtiva, a China, então, se coloca, né, como o país, né, que está no centro da interdependência econômica da região asiática. Depois nós temos ali os Estados Unidos com 2,3 trilhões de dólares, né? E ali nós vemos, em seguida, ali o Canadá, né? Temos depois um outro polo da dinâmica, né, manufatureira global na Europa, tendo a Alemanha, né, como o principal país, né? E na América Latina nós vemos o Brasil e o México em destaque, ok? Aqui nós temos o PIB global, né, o GDP, né, de 2022, e aqui nós já temos um outro dado, né, muito importante para compreendermos a importância da China nas relações econômicas globais. Aqui, para se ter uma ideia, em 2009, um ano após a crise financeira de 2008, a China tinha um PIB de 1,9 trilhão de dólares. 12 anos, 13 anos depois, a China decuduplicou o seu PIB. Ou seja, o PIB da China saiu de 1,9 para 20 trilhões de dólares. Veja que o Japão aparece aí com 4,9, então o PIB chinês 4 vezes maior do que o japonês. A Coreia do Sul, 1,8, então 10 vezes mais. A Índia, a China tem um PIB de 6 vezes maior que a Índia. O Brasil, 1,8, 11 vezes maior que o PIB brasileiro. Nós temos ali os Estados Unidos liderando, né, ou melhor, na primeira posição, com 25 trilhões de dólares. O segundo ponto da minha apresentação, ele está mais focado na geopolítica mundial pós-crise de 2008 e a ascensão chinesa, também denominada de ascensão pacífica da China, né? Naquele livro famoso e muito importante do professor Giovanni Arrighi, Adam Smith em Pequim, publicado no Brasil pela editora Boitempo. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar é a pergunta, né, que aparece em diversos trabalhos, que é se podemos conceber uma ordem internacional com características chinesas, já que nós vivemos, né, em grande parte, ainda hoje, na ordem internacional, a ordem liberal internacional, liderada, né, pelos Estados Unidos logo, né, ao final da Segunda Guerra Mundial. O segundo ponto é a China disputa a supremacia mundial com os Estados Unidos, também é um outro ponto que cobre diversos trabalhos, né? Melhor, diversos trabalhos nas relações internacionais procuram cobrir esse ponto, ou seja, se a China de fato estaria disputando a supremacia mundial, a supremacia global com os Estados Unidos. Tá? Terceiro ponto, que é crucial na liderança dos Estados Unidos, em que a China vem cada vez mais se destacando em diferentes setores, é a liderança tecnológica. A hegemonia dos Estados Unidos ela está assentada, sobretudo, em 3 pilares. O primeiro, sem dúvida nenhuma, é na sua capacidade militar. O segundo, no papel do dólar, ou seja, a moeda-chave do sistema internacional. E o terceiro,
na liderança tecnológica. A China vem ameaçando os Estados Unidos nesse terceiro pilar, no meu entendimento, né? Em especial. O quarto ponto foi a criação, em 2013, que agora, em 2023, completa a primeira década, da chamada Iniciativa do Cinturão da Rota, que, na expressão em inglês, é One Belt, One Road. E o quinto ponto, que é fundamental, é pensar nas relações da China e o Sul Global, que aqui eu, como indiquei no início da minha apresentação, vou tratar sobretudo na América Latina, em especial no Brasil. O professor Rofun, em um artigo publicado em 2018, ele destaca, né, alguns pontos que costumam aparecer nas diferentes abordagens, né, sobre a China. O primeiro deles é que muitos veem a China como um exemplo de modelo de desenvolvimento alternativo que poderia ser replicado em outros países em desenvolvimento. Ao mesmo tempo, muitos preveem que a China irá desafiar a dominação geopolítica dos Estados Unidos e criar uma nova ordem política na Ásia e até mesmo no mundo. Nesse sentido, de acordo com o professor Rofun, o boom da China só é possível pela participação do país na ordem global neoliberal, caracterizada pelo livre comércio e livre mobilidade do capital, estando, portanto, longe de ser um rompimento com essa ordem. Para ele, a ascensão da China não cria uma nova ordem política e econômica, como muitos esperam, mas faz a ordem atual mais fragmentada. Eu destaco esses 3 pontos do artigo do professor Rofun, porque ele vai contra, digamos assim, digamos, as avaliações em torno, né, do papel da China no redesenho da ordem global. Então, portanto, é uma posição, digamos, de certa forma, minoritária, né, no conjunto dos trabalhos acerca da ascensão global da China, né? Aqui nós temos um quadro, uma figura, né, que mostra, está em francês, né, mas que nos interessa aqui é que ele está mostrando o número de patentes, né, ou melhor, o percentual de patentes. E aqui, na telefonia e na banda larga, na internet, né, que é o que mostra aqui, no canto direito, nós vemos qual o percentual de patentes da China em janeiro de 2020 no 4G, né? A China aparece em segundo lugar no 4G, né? Porque naquele momento quem liderava era a Coreia do Sul. Então a China e a Coreia do Sul, elas detinham em 2020 cerca de metade das patentes da tecnologia 4G. E nós vemos que o terceiro consórcio era o consórcio dos Estados Unidos, aí da empresa Intel, Qualcomm, Motorola, Apple, né, Interdigital. Como passamos para o 5G, a China assume a liderança e com 34%, seguida novamente pela Coreia do Sul, seguida agora pela Coreia do Sul, e que a China e a Coreia do Sul, então, passam a deter 60% das patentes da tecnologia 5G. E os Estados Unidos, que estavam na terceira posição, perdem essa posição para o consórcio, né, da Finlândia, né, liderada pela Nokia, junto com a Ericsson, né, sueca. Salvo engano, a Ericsson é sueca. Então, você tem aí as 3 empresas, né, liderando, né, quase 3/4, né, cerca de 3/4 das patentes no 5G. Nós vemos, então, uma competição acirrada na qual os Estados Unidos vão ficando para trás. E se colocássemos aqui os dados da tecnologia 6G, que a China já lidera, né, já com uma distância muito grande do segundo colocado, né, que é a Coreia do Sul, os Estados Unidos ficam ainda mais atrás dos chineses. Então, a estratégia da China
após a crise de 2008, ela está baseada, em primeiro, né, lugar, no crédito barato para aquisição de ativos fixos, né? Em especial no setor da construção civil, que, né, há poucos anos vimos uma crise muito grande, né? Por exemplo, né, em empresas como a Evergrande, na China, que constrói cidades, né? Enfim, não são só bairros inteiros, são quase cidades, né? Enfim, aí com o capital fornecido pelos bancos chineses. Vale lembrar que o maior banco do mundo atualmente é o ICBC, o Banco Industrial e Comercial Chinês, com ativos da ordem de 5 trilhões de dólares. Né? O segundo ponto a destacar é que entre 2008 e 2015, a dívida chinesa ela passou de 148% para 282% do PIB, ou seja, praticamente a dívida chinesa dobrou. Também foi acompanhado do aumento no nível salarial e da rentabilidade do capital. Em especial, o aumento do nível salarial tem levado parcela da produção até então era realizada na China para outros países da Ásia, né? E mais recentemente, por conta da Covid-19, nós vemos cada vez mais aumentar, enfim, a discussão em torno da nearshoring, né? Que é exatamente produção mais próximo dos centros consumidores. Então, por exemplo, algumas empresas que estão saindo ou da Ásia do leste europeu, por exemplo, e estão se dirigindo ao México, no caso, empresa dos Estados Unidos. Algumas delas, esse movimento ainda está muito no início, e, portanto, se deslocando para o México, o que pode levar a representar para a América Latina uma oportunidade de incrementar a cadeia regional de valor, né? Quando falamos da cadeia global de valor, nós também temos que pensar na cadeia regional de valor. Então, isso tem sido, né, também motivo não só de debate, mas também de estratégia por parte de alguns setores econômicos do capitalismo global. Nós temos aí na China, de acordo com o professor Hofun, talvez estejamos no início de uma crise de superacumulação da economia chinesa, o que leva à necessidade da China colocar capitais para fora do seu território. Tanto é assim que o investimento externo direto chinês ele saltou de 28 bilhões no ano 2000 para 300 bilhões, né? 12 anos depois. Então, ou seja, ele cresceu cerca de 10 vezes, de 2000 a 2012, num curto período. Né? E a produção chinesa, como eu mencionei há pouco, parte dela está se deslocando para países com salários mais baixos. É interessante porque, até pouco tempo, quando se referia à China, dizia, por que as empresas investiram na China? Porque os salários lá eram baratos. Os salários eram muito baixos, então, né, a rentabilidade aumentava muito, né, produzindo a opção por produzir na China também estava embutida, é claro, o aumento aí da rentabilidade em função dos baixos salários até então. Mas essa é uma realidade em rápida transformação. E a iniciativa, né, One Belt, One Road, é um dos destaques exatamente da geopolítica global chinesa, que procura criar, né, uma rede, né, uma rede de investimento, ou melhor, uma rede de infraestrutura, sobretudo do transporte, né, seja ferroviário, transportes, né, aquaviários, no caso, transportes com investimento em portos, construção de megaportos, né? Ou seja, a China procura conectar todo o seu entorno, seus vizinhos, né, ao seu dinamismo econômico através do desenvolvimento de infraestrutura. Também essa infraestrutura chega à África, né, a projetos em andamento na África, outros já concluídos, e também até mesmo, né, na Europa, né, como uma ferrovia que foi construída ligando a Inglaterra à China, né, e inaugurada um pouco antes do início da pandemia, no começo de 2020. E na América Latina, ela tem alguns projetos,
mas ainda é uma carteira muito pequena se comparada, né, é claro, à África e, em especial, à Ásia. O Brasil não faz parte, né, dessa iniciativa, não temos nenhuma obra em desenvolvimento, portanto, que esteja vinculada a essa iniciativa, que é a iniciativa da Cinturão e da Rota, né, ou seja, One Belt, One Road. E aqui nós temos nesse gráfico os investimentos chineses no exterior. Então, em 2015, a China investiu 118 bilhões de dólares. Em 2016, 170 bilhões. Em 2017, 120 bilhões. Em 2019, 110 bilhões. E o mesmo valor, né, praticamente, em 2020. Né? O segundo ponto é perceber como que esse dinamismo econômico chinês, esses investimentos, né, externos diretos da China, o que ele busca na América Latina? Isso que nós estamos aqui, né, colocando como a China no pátio traseiro. Né? O primeiro ponto é que a China, nas relações diplomáticas e políticas com a América Latina, ela concentrou muito esforço político na busca de reconhecimento, né, do país como uma economia de mercado. Explico. A China ingressou em 2001 na Organização Mundial do Comércio, mas a China não é considerada uma economia de mercado. Então, portanto, a Organização Mundial do Comércio, ela criou um conjunto de salvaguardas para, né, proteger, no sentido de uma concorrência desleal, como era dita, para falar mais claramente, do Estado chinês e as suas empresas, claro, tanto privadas quanto estatais. E, com isso, a China, em 2004, ela conseguiu o reconhecimento, o status de economia de mercado por parte do Brasil. Então, até aquele momento, cerca de 25 países tinham reconhecido a China como economia de mercado, mas a economia de maior peso foi, então, a economia brasileira. Para se ter uma ideia, o período em que a China ficaria, enfim, teria que buscar o reconhecimento de economia de mercado, né, status de economia de mercado por parte dos outros membros da Organização Mundial do Comércio, se estenderia de 2001 a 2016. Então, depois de 15 anos, a China seria, então, considerada, teria já como economia de mercado. Mas desde que venceu esse prazo em 2016, os Estados Unidos, a Europa, eles seguem não reconhecendo esse status, né, da economia chinesa. O segundo ponto é que os investimentos chineses também abrem uma discussão acerca das condicionalidades. Ou seja, a China faz investimentos em um volume, né, grandioso, digamos, né, um volume expressivo, melhor dizendo, de recursos no mundo, mas ela não colocaria condicionalidades políticas, condicionalidades econômicas. Por exemplo, os Estados Unidos, enfim, atuando, né, no Fundo Monetário Internacional, os Estados Unidos buscam, através de influenciar, ou conformar, melhor dizendo, políticas do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, né, impondo condicionalidades políticas, como, por exemplo, privatizações, né, impondo a abertura de mercado, impondo condicionalidades, como, por exemplo, de reforma do Estado, né, e assim por diante. Então, também, esse é um debate muito importante acerca da presença econômica chinesa, né, nas diferentes regiões do globo, em especial no sul global. Ou seja, não tem condicionalidades, a China não observa critérios, né, como direitos humanos, a China não observa critérios políticos, ou seja, para a China tanto faz se é uma democracia, se é uma ditadura. A China, ela não impõe nenhuma mudança institucional, por exemplo, no setor de telecomunicações. A China, então, não exigiria contrapartidas para realizar investimentos de mudança, de adequar a legislação, né, do país receptor desse investimento aos interesses chineses, a proteção do investimento chinês. Enfim, é um debate muito importante quando se pensa nesses investimentos, como eu disse, nessa quantia expressiva de investimento externo direto chinês.
A socióloga Maristela Svampa, a socióloga argentina, ela tem um trabalho muito importante na qual ela discute, né, o que ela denomina consenso das commodities, ou seja, saindo do consenso de Washington e vindo para o consenso de commodities. O que isso quer dizer? Ela diz que na primeira década do século XXI, na América Latina, em alguns países nós tínhamos aquilo que foi denominado, né, de onda rosa. Então, que esses governantes da onda rosa, presidente Lula no Brasil entre 2003 e 2010, o presidente Kirchner, né, de 2003, né, a partir de 2003 na Argentina, 2006 o Evo Morales na Bolívia, o Hugo Chávez, que estava já na Argentina, desculpa, na Venezuela desde 1999, né, o governo do Mujica, né, no Uruguai, enfim. Então, esses países seriam países que estariam buscando superar as políticas neoliberais. A Maristela Svampa diz, olha, reconheço o esforço e tudo mais, mas nós vimos um consenso das commodities, ou seja, foi um período, sobretudo, em 2007, entre 2007 e 2014, as commodities, né, elas se valorizaram muito no mercado internacional, então isso trouxe muito dinheiro para os países da região que estavam exportando soja, exportando minério de ferro, né, exportando petróleo. E, com isso, esses governos passaram a dispor de uma quantidade de recursos expressivas que também foram utilizadas para implementação de políticas públicas e até novas políticas públicas. Né? Algumas delas, por exemplo, incluem, né, projetos de renda mínima ou projetos como Bolsa Família no Brasil, e tem outros homólogos na região, né? Assim como investimento em infraestrutura, investimento, né, na área de educação. Né? Veja que no Brasil nós tivemos aí a expansão, né, um projeto chamado REUNE, né, que era um projeto de interiorização do ensino superior no Brasil, a expansão da rede de institutos federais, né, no país, e assim por diante. Mas vem acompanhado também de um debate que é outro ponto fundamental, que não é o objeto específico da nossa apresentação hoje, mas que eu gostaria também de destacar, né, e também dar ênfase, ênfase, ou seja, dizer para vocês buscarem, né, lerem, enfim, matéria de jornais, procurar livros, dossiês, enfim, em algumas revistas científicas que tratam da desindustrialização. Esse é um tema-chave e que pega a América Latina em cheio, não apenas a América Latina, pega também países como os Estados Unidos, países europeus, outras partes do mundo, mas que, em especial, aqui na América Latina, e podemos destacar aí Brasil e Argentina, sobretudo. Né? E isso tem implicações no mercado de trabalho, no perfil de mercado dos empregos que são ofertados no país, até mesmo da massa salarial. Então, e nesse momento em que nós estamos vendo vivendo uma transição energética, né, dentro da preocupação enfim, objetiva nossa, que é a emergência climática. E aí nós temos também um desafio da chamada indústria 4.0, mais recentemente agora implementada com o avanço da inteligência artificial e que, portanto, coloca novos desafios também para os países da região, em especial a um país, né, que, como o Brasil, que já entre 1950 e 1980 teve um peso muito grande da indústria, né, trabalhou para desenvolver uma indústria, enfim, diversificar, né, o seu parque industrial, e entre 1950 e 1980, mas que desde a década de 80 nós vemos aí um declínio, né, da indústria na participação do produto interno bruto. Né? Aqui, né, eu destaco para vocês uma matéria do Valor Econômico intitulada China avança mais na venda à vizinhança brasileira. Por que eu coloquei esse dado? Né? Porque quando nós olhamos a balança comercial brasileira, então nós sabemos que o Brasil
ele possui um conjunto de acordos, né, com os diferentes países com diferentes países da América Latina, que é intitulado Acordo de Complementação Econômica, né? E o Brasil também, ele é um dos criadores, né? Trabalhou pela criação, né? Do Mercado Comum do Sul, o Mercosul, que está em vigor desde 1991, e que o Brasil, então, sempre teve na América do Sul, em especial a partir, né, do pós-Guerra Fria, um mercado muito importante para os seus produtos manufaturados e semi-manufaturados. Então, quando nós tratamos na desindustrialização, no ponto que eu, pelo menos, mencionei, né, agora acabei de mencionar da desindustrialização, um ponto importante é exatamente a competitividade e a produtividade da indústria brasileira. Então, o Brasil tem hoje, na Argentina, né, um mercado muito importante para os seus produtos industriais. Por isso que as ameaças, né, do candidato Javier Milei, né, ao longo da campanha, tanto no primeiro turno e agora no segundo turno, nas eleições da Argentina, de romper relações com o Brasil, né, pelo menos ele vai ajustando ao seu discurso, né, mas ele tem batido muito no Mercosul, dizendo que o Mercosul é o passado, que o futuro aponta em outra direção para a economia argentina e assim por diante. Mas o fato é que a China, quando nós olhamos aí o ano de 2019, né, na Argentina, o Brasil, ele exportou, né, ele ocupou 20,5% das importações argentinas, seguido muito de perto da China, com 18,8%. Quando nós vamos para 2022, a China ocupa a primeira posição, né, com 21,5%, e o Brasil 19,6%. Isso é muito preocupante, né, para a indústria brasileira e outros setores, e demais setores da economia brasileira que têm fortes vínculos com o mercado argentino. Na Colômbia, nós vemos que os Estados Unidos estão na primeira posição, em 2019, seguido pela China, com 20,8%. E em 2022, os Estados Unidos ele manteve a primeira posição, mas veja que é com uma diferença muito pequena, apenas de 0,1 ponto em relação à China, né? No Peru, nós temos a China com 24,5 em 2019, os Estados Unidos 20,7 em segundo lugar e a União Europeia com 10,7 em terceiro lugar. E em 2022, a China continuou como o primeiro parceiro comercial do Peru, com 25,3, seguido pelos Estados Unidos, 24,5. O Chile, também em 2019, a China estava em primeiro lugar, com 23,6, seguida pelos Estados Unidos, 19,6. Em 2022, a China manteve a primeira posição. E o Equador tem os Estados Unidos como primeiro parceiro comercial em 2019, com 20,4, seguido pela China, 19,9. Em 2022, os Estados Unidos ficam com 26,7, um aumento expressivo aí de 30%, e a China com 21%. E o terceiro parceiro comercial do Equador ali é a Colômbia. Então, ou seja, já estamos chegando próximo aqui, né, na nossa região. E agora eu quero destacar aqui o caso brasileiro. O estoque de investimentos chineses na América do Sul, né, entre 2005 e 2020. Então, nós temos aí o Brasil sendo o principal receptor dos investimentos chineses, 47%. Atualmente, a China tem cerca de 22 bilhões de dólares de estoque de investimentos no Brasil. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos têm 122 bilhões de dólares de estoque de investimento. O segundo país com mais investimentos no Brasil é a Espanha, com 58 bilhões de dólares. Ou seja, a China tem um terço do que tem a Espanha e um sexto do que tem os Estados Unidos, né? Mas a China vem investindo, né, ano a ano no Brasil,
e aumentando seus investimentos no país, né? Ou seja, ainda na próxima década, nós veremos provavelmente um crescimento da China, aí chegando nas primeiras posições no estoque de investimentos chineses no país. Vimos recentemente um anúncio de uma empresa, a BYD, né, BID, uma empresa de automóveis elétricos que vai se instalar na antiga fábrica da Ford, no polo de Camaçari, na Bahia, portanto, na região nordeste brasileira, vai transformar essa planta, com o passar do tempo, provavelmente numa plataforma de exportação de veículos elétricos para os demais países da América do Sul e provavelmente para a América Latina. O segundo país que tem estoque de investimentos da China é o Peru, e que tem preocupado muito os Estados Unidos, em manifestações recentes, né, do Departamento de Estado, né, norte-americano, estadunidense, e da própria executivo, mais diretamente, né, o presidente Biden, em relação à presença chinesa na região, em especial no Peru. O Chile aparece em terceiro, depois a Argentina. Então, o Brasil tem quase metade, o Peru fica com 21%, então o Brasil e o Peru, né, praticamente ficam quase com 3/4 do investimento, do estoque de investimento chinês na América do Sul, né? Isso é importante destacar, porque a China não está presente em toda a América Latina, como muitas vezes é, é, acaba, acaba se afirmando, né? A China ela está presente no número pequeno de países na América Latina, né? Em especial países da América do Sul, né? Aqui nós vemos a evolução das exportações do Brasil para a China e parceiros comerciais selecionados. Então, no ano 2000, a linha vermelha era a China. Então, ou seja, né, o Brasil exportava muito pouco para a China, em torno de 1%, né, 1 a 2%, né, do destino das exportações brasileiras tinham a China, né, como receptora. Nós vemos aí que os Estados Unidos, com essa linha azul escura, né, os Estados Unidos estavam numa posição ali em torno de 12%, podemos dizer 14%, né? E isso no ano 2000. A Argentina, já aí, né, na primeira década do Mercosul, a Argentina já estava com cerca de 8, 9%, e a União Europeia, um parceiro importante do Brasil, né, também ali é parte do mesmo ponto ali que os Estados Unidos. 20 anos depois, qual é a realidade desses números? O que esses números expressam? Que a China, o destino de 67,7% das exportações brasileiras. E isso, é claro, fortemente concentrado no setor primário. E isso preocupa, né, diferentes setores na sociedade brasileira. O governo brasileiro, desde então, né, desde o ano 2000, os diferentes governos brasileiros, né, em especial o governo Lula, de 2003 a 2010, a presidente Dilma Rousseff, né, de 2011 a 2016, eles sempre realçaram a importância dessa parceria estratégica do Brasil e da China, mas que é preciso também que a China diversifique a sua presença econômica no Brasil e, ao mesmo tempo, também importe, né, outros produtos brasileiros que não apenas do setor primário. A gente pode destacar também, né, o consórcio, ou melhor, o convênio, que acabou levando a Embraer, né, uma empresa brasileira de destaque, né, na área da aviação civil, para a China, porque a China ela já é hoje o principal mercado de jatos executivos do mundo. Então, para a Embraer, é fundamental a presença dela no mercado chinês, mas que o governo chinês retardou muito, tá? Para que a Embraer, de fato, pudesse ocupar parte desse mercado, porque a China também já desenvolveu a sua indústria, né, aeronáutica, e com isso os chineses então vão reservar a maior parte do seu mercado para a sua própria produção. O segundo parceiro, então, é a União Europeia, com 28,3%, os Estados Unidos, em 2000, com 21,5% dos destinos, né,
das exportações brasileiras. Os Estados Unidos é um mercado muito importante para o Brasil, porque eles absorvem produtos manufaturados e semi-manufaturados. Isso aí é preciso ficar registrado quando tratamos das relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos. Diferente da União Europeia, que nós vemos, né, uma assimetria muito grande. Temos aí o acordo Mercosul e União Europeia, né, que ainda segue aí, né, enfim, sendo negociado, né, que nós temos, ainda não foi finalizado por completo, não está em vigor, portanto. Então, a União Europeia ela acaba querendo, com esse acordo, né, com a União Europeia, assegurar, né, mercados cativos para suas indústrias e para o seu setor de serviço. Em oposição, a América do Sul, né, em especial, claro, o Mercosul, se tratando desse acordo, vai, sobretudo, exportar produtos, né, do setor primário. Então, uma simetria muito grande, né? Essa simetria também está na relação entre Brasil e China. Mas nos Estados Unidos, essa simetria, né, ela é menor, né, no perfil do que o Brasil exporta, né, o perfil exportador brasileiro, que o Brasil exporta para os Estados Unidos, como eu disse, tem a presença importante aí de setor de produtos manufaturados e semi-manufaturados. E, por último, a Argentina, com 8,5, que é muito importante para a indústria brasileira, como eu já destaquei. Também recomendo a vocês visitarem a página do Observatório da Complexidade Econômica, né, para detalhar mais esses números, ver o perfil exportador do Brasil em relação à China, em relação à União Europeia, à Argentina, enfim, lá vocês vão poder, enfim, atualizar esses números, vão poder também ver quais são os setores que o Brasil exporta, né, quais setores que o Brasil está mais, enfim, os produtos brasileiros estão que vão para a China, vão para os Estados Unidos, os diferentes mercados do mundo. Okay? Observatório da Complexidade Econômica. Aqui nós vemos a evolução dos principais destinos das exportações do Brasil, né? Considerando o valor dos embarques. Então, no ano 2000, a China não aparece, porque ela está ali dentro de outros, né? E nós vemos aí os Estados Unidos com um quarto, quase um quarto, né, dos principais destinos das exportações brasileiras. Quando nós vamos para uma década depois, nós vemos aí que a China já apareceu com 15%, e os Estados Unidos, que tinham 24%, passam para 10%. A Argentina, que tinha 11%, vai para 9%. Né? O Japão tinha uma fatia, né, em 2000, já não aparece em 2010, está ali em outros, certo? Quando vamos para 2020, nós vemos que a China, em uma década, dobrou, né, a presença aí na absorção das exportações brasileiras, de 15% para 32%, e os Estados Unidos manteve os 10%, e a Argentina caiu a metade, de 9% para 4%. Ok? Isso ilustra, claro, a presença chinesa. Quando nós olhamos para os investimentos chineses no Brasil, o que a gente observa é que quase metade deste investimento está em eletricidade, né, em eletricidade, gás e outras utilidades. Ou seja, a China ela tinha uma estratégia, né, na sua primeira etapa, entre 2000 e 2005, que era uma estratégia que, diferentes a cada 5 anos, chamada Going Global, em que a China, no primeiro momento, em relação ao Brasil, ela destacou 2 setores: a sua segurança energética e a sua segurança alimentar, né, da sua população, claro, né, e da sua economia como um todo. Então, a China investiu muito em eletricidade, gás, a China está presente em Belo Monte, a China está presente no Cressal, a China comprou participação em empresas de energia elétrica no estado de São Paulo, né? E a China, o segundo setor que ela está presente no Brasil é a extração de petróleo e gás natural. Então, esses 2 primeiros setores estão lá na estratégia Going Global chinesa, né? Nós vemos aí que eles absorvem quase 80% dos investimentos chineses no Brasil.
né? E mais recentemente a China começa a diversificar, veja que é o período 2007, 2020, né? E começa a diversificar, né, a sua presença econômica através da indústria manufatureira. Então, nós temos a produção do veículos, né, em Jacareí, da Chery, né, e que agora também nós temos essa empresa produzindo veículos elétricos no Brasil. Temos agora a BYD na Bahia também, né, como já mencionei, no polo de Camaçari. Então, a China, obras de infraestrutura, eu comecei a apresentação mostrando, né, a ponte que vai ligar Salvador a Itaparica, e também um setor que é importante para a China, é o setor da agricultura e pecuária, né? Ou seja, como eu mencionei, né, engloba a segurança alimentar e a segurança energética chinesas e a estratégia de eles adquirirem ativos, né, em algumas regiões do mundo para, enfim, garantir o fornecimento contínuo nesses dois setores, certo? Aí nós temos, quando olhamos a divisão setoriais dos investimentos chineses no Brasil, né, em projetos já confirmados, né? Nós temos aí novamente a eletricidade liderando com 31%, mas aqui surge um dado importantíssimo, que é a indústria manufatureira. Quando eu toquei lá atrás no ponto, ou melhor, destaquei o ponto da desindustrialização, é importante ver que a China pode vir se tornar, né, um parceiro mais que estratégico para o Brasil, para ajudar o Brasil a se reindustrializar em alguns setores, claro, importantes, mas já dentro da concepção da transição energética, né, produção de carros elétricos, da indústria 4.0, ainda é pequeno, mas é promissor, né, esses investimentos chineses no Brasil, ok? Ali projetos confirmados. Aqui na distribuição geográfica, nós vemos que a China está presente praticamente em todo o Brasil. A gente olha na Amazônia, não tem nenhum projeto ali de empresas chinesas. Aqui são siglas de empresas chinesas, né, que vale a pena vocês depois pesquisarem cada uma delas, né, ou as principais. Mas aqui tem conhecidas, por exemplo, a Sinooc, né, CNOOC, é do setor de energia. Então, nós vemos ali, ó, no Rio de Janeiro, melhor, no Espírito Santo, está ali, a Sinooc está presente, né, ali na região do pré-sal, né, ali que vai ali Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, né, está presente nessa região. Tem uma outra empresa que a gente vê ali, que está em laranja, que é a Cofico, né, que é COFCO, que é a empresa chinesa que cuida da importação dos grãos do país para o país, né, especialmente. Veja ali na região centro-oeste. Então, ela está presente no Mato Grosso, grande produtor de soja, está presente em Goiás, grande produtor de soja, né? Está presente em Minas Gerais, está presente no interior de São Paulo, no interior do Paraná, né? Desculpa, no interior de Santa Catarina, né, também no Rio Grande do Sul, ok? E aí você tem outras empresas, China Mobile, né? A China Telecom, então setores, aí você vê setor de petróleo, setor de alimentos, né? Ali a Shen China, né? Que é a empresa que comprou a Syngenta. Syngenta era uma empresa de capital suíço, também com predominantemente suíço, com participação dos Estados Unidos, e a Shen China, né, ela comprou a Syngenta. Então, e aí você vê a presença ali, ó, em São Paulo, tá a presença ali tem a presença da Shen China, tem no Rio Grande do Sul, tá lá na Bahia também, né? Sabemos que tem uma região no Brasil que vem sendo denominada de Matopiba, né? Que vem lá de cima, né? Vem o Maranhão, o Tocantins, o Piauí e a Bahia, onde a soja tem crescido assim aceleradamente, né? A área de cultivo de soja tem crescido muito, né? A Sinopec é uma outra empresa também do setor energético chinês, setor de petróleo. Então você tem aí as diferentes empresas chinesas, como eu disse, está presente praticamente em todo o território nacional,
né? E agora na Bahia também, aí agora com uma nova empresa, né? O mapa é anterior à chegada dessa empresa, BID, na Bahia. Aqui, o fluxo de investimentos chineses no Brasil em bilhões de dólares, né? Então, ali nós temos total anunciados e confirmados, e depois, em verde, apenas os que foram confirmados. Então, em 2010, nós tínhamos um total de 35 bilhões, 35,8 bilhões, e foram confirmados cerca de um terço desse investimento. Em 2011, nós temos aí 9 bilhões, 8,9, e praticamente todo o valor foi confirmado. Nós temos em 2012, né, já cai a metade, 4,3, mas foi confirmado 2,9. Ele volta a crescer, veja ali em 2016, para 12,5 bilhões anunciados, efetivos, 2 terços desse valor, 8,4. Em 2017, 17,4 bilhões, e metade dele confirmado. E em 2020, por conta da Covid, né, aí nós temos 4,2 e apenas 1,9 bilhão confirmados. Aqui, mais recentemente, nós vimos a presença, né, os Estados Unidos preocupado com, melhor dizendo, com a presença chinesa na América Latina. Isso vem crescendo desde o governo Obama, intensificou-se com o presidente Trump, que vocês devem recordar, que inclusive chegou a fazer gestões junto ao governo brasileiro, então, né, presidente Bolsonaro, para que o Brasil não permitisse que empresas chinesas participassem, né, do fornecimento de infraestrutura, especialmente para a tecnologia 5G no Brasil, em especial, é claro, a empresa Huawei, ou Huawei, né, a empresa chinesa, que o presidente Trump cercou, né, de todas as formas, né? E aqui os Estados Unidos, eles realizaram, né, recentemente, uma cúpula chamada de prosperidade, né, compartilhada nas Américas, e que foi realizada na semana passada, ou seja, foi realizada nos primeiros dias de novembro de 2023, em Washington, e que para essa cúpula o Brasil não foi convidado. A cúpula ela começou a ser organizada, sobretudo em meados de 2022, mas o Brasil não foi convidado, mesmo com a troca de governo, né, em janeiro de 2023, no Brasil, na presença da República, com a posse do presidente Lula, o Brasil, enfim, esteve ausente, portanto, nessa cúpula, né, porque não foi, claro, convidado. E uma das matérias, o Valor Econômico destaca, é que os Estados Unidos querem mais comércio com a América Latina para conter China. Então, se vocês que estão, né, estudando, enfim, esse tema, enfim, estão se atualizando acerca desse tema, nós vemos um número de matérias recorrentes em que mostra esse acirramento, né, da competição com a China, e cada vez mais aqui envolvendo, né, a América Latina, mas não só, né, em especial, é claro, a região da América do Sul. Então, os Estados Unidos também, recentemente, o presidente Biden fez, enfim, gestões junto ao governo do Peru, mostrando explicitamente a sua irritação, mas mais do que isso, a sua insatisfação da presença econômica chinesa no Peru. Então, a China, na América Latina, podemos dizer que na América Central, a China tem feito mais um esforço diplomático para tirar apoio, né, ou melhor, aqueles países que reconhecem Taiwan e não reconhecem a China, e nós vimos aí a Nicarágua, alguns outros países da América Central e do Caribe reconhecendo a China e deixando de reconhecer Taiwan, e na América do Sul nós sabemos que o único país que reconhece Taiwan, mas não reconhece a China, é o Paraguai, que é um país integrante do Mercosul, mas que até então não tem, enfim, colocado nenhum tipo de obstáculo, né, mais significativo para o desenvolvimento das relações entre o Mercosul e a China. Mas vale a pena também acompanhar, né, esse acirramento da disputa nas relações entre
China e Estados Unidos, e como isso tem efeitos, né? Como isso repica aqui, podemos dizer, na América do Sul ou, de forma mais geral, na América Latina. Uma outra matéria do Valor Econômico, do dia 18 de abril de 2023, destaca que os Estados Unidos e aliados buscam reduzir laços econômicos com a China. E lá em cima está: desafio é limitar a relação, mas preservando o comércio e investimentos. Ou seja, é muito difícil que os Estados Unidos consigam convencer os seus aliados mais próximos, claro, em especial a Europa, de que ela possa abrir mão dos investimentos chineses. É muito difícil que possa abrir mão do comércio com a China. Então, a questão é que tanto os Estados Unidos quanto os países europeus, eles querem, sobretudo, frear as ambições geopolíticas da China, né? A China tentar conformar parte da ordem internacional, né? Nós vimos recentemente, na última cúpula dos BRICS, realizada na África do Sul, há poucos meses, em que o tom, né, da reforma da governança global, ele está presente praticamente em todo o documento, né, a declaração final, e uma declaração extensa que cobre praticamente todos os grandes temas, né, da ordem contemporânea, seja na frente econômica, na frente comercial, na geopolítica, né? Questão naquele momento ainda não tínhamos a guerra, né, o conflito entre Israel e o Hamas, mas ali, é claro, o conflito, a guerra que de fato estava ocupando a atenção dos Estados Unidos, dos europeus, é a guerra Rússia versus, né, Ucrânia /OTAN /Estados Unidos. Então, essa segunda manchete ali, ou melhor, a segunda matéria diz: guerra na Ucrânia divide o mundo e ameaça a influência global dos Estados Unidos. Então, os desafios estão colocados por os Estados Unidos, seus aliados, né? Em especial, os Estados Unidos, a sua relação com a América Latina, cada vez mais vai ganhando, enfim, a importância, a presença da China, né? Seja no Brasil, seja nos demais países da América do Sul, ou como um todo na América Latina. Então, essa era a minha apresentação que eu queria fazer para vocês, e gostaria, por último, né, para enfim, já encerrando, destacar alguns pontos, né? O primeiro deles é observar as relações entre a China e a América Latina no âmbito da CELAC. Então, há um encontro, né, entre China e CELAC. O segundo é a revitalização das relações do Brasil com a China, que foram muito afetadas durante o governo Bolsonaro, portanto, entre 2019 e 2022, e como a China é o principal parceiro comercial do Brasil, o presidente Lula vem reconstruindo as relações com a China e, é claro, buscando atrair, já nesse novo momento, enfim, da relação Brasil-China, investimentos produtivos, em especial no setor manufatureiro. Não só, mas em especial no setor manufatureiro. Então, esse tensionamento que nós vimos, né, que foi crescente entre o presidente Bolsonaro e o seu ministro, então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, né, no período que ele ficou à frente do Itamaraty, isso já podemos dizer que é uma página virada, assim que o presidente Lula assumiu, né, a presidência da República em janeiro de 2023. Um outro ponto importante é como que a presença econômica da China ela acaba embaralhando, digamos assim, as relações dentro do Mercosul, né? Um outro ponto também importante é a presença da China, ela vai se diversificando nos setores da economia brasileira. Então, a China, como eu mencionei e mostrei os números, né? A China vai saindo dos setores, setor primário, e vai avançando para a indústria manufatureira, vai avançando em setor de serviço. Por exemplo, uma empresa chinesa adquiriu um quarto
né, da Companhia Aérea Azul no Brasil, portanto, da aviação civil. Então, adquiriu, teria que buscar a informação atualizada para ver se esse número se manteve, ou se ela se desfez enfim, de parte dessas ações ou da totalidade dela. Mas a demonstração da China é que o mercado brasileiro é importante também na sua estratégia. É claro que provavelmente não está como, né, entre os principais mercados para a China, né, porque, como eu mencionei, a China tem uma forte interdependência econômica com seus vizinhos, portanto, na região da Ásia, né? Podemos até dizer assim, na região da Ásia-Pacífico, que vai também pegar aqui países, né, da América do Sul, como o Peru, como o Chile, né? Então, a China, ela também, um outro ponto, ela vem construindo uma rede, né, de instituições que é para o financiamento de infraestrutura, né? E também criando, digamos assim, uma espécie de acordo econômico regional, né, na Ásia, e que vai tentando conectar com outros países. Então, no sul global, sem dúvida alguma, o Brasil é um dos países, aí sim, em que a China tem como um dos seus principais parceiros, né, porque já que o Brasil e a China, eles têm uma parceria estratégica. Então, o desafio do lado brasileiro, que eu gostaria de destacar, é exatamente de não reproduzir uma relação com a China, o que não é fácil, que possa levar a uma nova dependência, né? Um outro ponto é o desafio da reindustrialização do país. Então, quais são os recursos que o país dispõe, no caso, claro, o Brasil, né, para conseguir reverter essa forte industrialização? Um ponto fundamental é como que o Brasil pode trabalhar com a China no tema da emergência climática. Como que o Brasil pode trabalhar com a China nos objetivos do desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030? O Brasil sendo uma espécie de liderança ambiental global, né? O Brasil é um país chave na governança ambiental global. Como que o Brasil pode, por exemplo, atrair investimentos chineses para o Fundo Amazônia, para o Fundo do Clima, né? Que é gerenciado, né? O Fundo Amazônia, gerenciado, né? Assim como também parte do Fundo do Clima pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né, o BNDES. Como é que o Brasil também pode explorar alguns dos seus recursos, que tem recursos estratégicos, mas para o seu desenvolvimento econômico e não apenas como exportador de matéria-prima, tá? O Brasil tem interesse, né, em atrair investimentos também dentro da estratégia chinesa da iniciativa do Cinturão e da Rota, como, por exemplo, o desenvolvimento de ferrovias no país, a possibilidade de integrar o Atlântico ao Pacífico, né? Com isso encurtando a distância, né, das exportações do Brasil, em especial das exportações do centro-oeste brasileiro, né? Quem sabe através de um megaporto no Peru, né, da possibilidade de encurtar, então, a distância, né, não só para o mercado chinês, para os demais mercados asiáticos. Então, o Brasil também, é claro, ele tem sua agenda, né, e o Brasil não busca ter uma relação tão especial assim com a China, porque o Brasil procura, como nós sabemos, desde os anos 60, cultivar fortemente o multilateralismo, mas também a diversidade a diversificação econômica, a diversificação das suas exportações, a diversificação dos destinos das suas exportações, de tal modo que o Brasil não pode, né, prescindir de uma relação, por exemplo, com os Estados Unidos, né? Seria muito difícil imaginar, né, que a China venha ocupar no curto prazo, né, enfim, o lugar que tem os Estados Unidos nas relações com o Brasil. Como eu mencionei, e já para finalizar, os Estados Unidos têm um estoque de investimentos de 122 bilhões de dólares no Brasil. A China tem um sexto desse valor. Então, não dá também para considerar que a China está rivalizando com o Brasil, ou melhor, com os Estados Unidos no Brasil, no que diz respeito, né, aos investimentos externos diretos, ao estoque de investimentos que tem. A relação entre os Estados Unidos e o Brasil é uma relação, né, nós sabemos, madura, né? O Brasil também tem uma parceria estratégica com os Estados Unidos, mas isso não impede do Brasil perseguir, é claro, seus próprios interesses e procurar balancear esses interesses, né, nas relações com a China, com os Estados Unidos, com a Europa
né, para ficar nesses três centros, nesses principais centros do capitalismo global contemporâneo. Então, creio que é importante, né, acompanhar não só o desenrolar dessa relação entre o Brasil e os Estados Unidos, né, assim como um triângulo aí, né, entre os Estados Unidos, o Brasil e a China. Então, como que essa relação o Brasil vem conduzindo na sua política externa, na sua diplomacia econômica em especial, né, essa relação vem se equilibrando entre os Estados Unidos e a China. Acho que isso é um ponto fundamental. A literatura só faz crescer, né, acerca da importância da China na geopolítica global, a importância da China para os países do sul global, as relações do Brasil com a China, e, é claro, e isso é um indicativo forte, nós sabemos, do papel crescente da China nas questões globais. E, é claro, naquilo que é denominado de governança global. Então é isso, espero que contribuir, né, na reflexão de vocês acerca das relações Brasil-China, também das relações China-América Latina e como que essas relações, né, esse cenário de competição, de acirramento da competição entre China e Estados Unidos incide nos países da nossa região.